Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso Fundamentos do Mercado Financeiro. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, saiba que tem 2 vídeos anteriores a esses que é importante você ver para poder realmente começar desde o início. Se você tem algum familiar ou algum amigo que está querendo começar a investir ou diversificar os investimentos que ele já tem, ou simplesmente melhorar no conhecimento dele com relação ao mercado financeiro, já manda essa playlist para ele, que assim vocês podem estudar juntos e assim aprender muito mais rápido. Já vou pedir de cara para você deixar o seu like nesse vídeo, porque o conteúdo tá de qualidade. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma. Já compartilhe esse vídeo e me ajude a disseminar esse conteúdo que é tão importante, que é a educação financeira. Como eu falei no outro vídeo, se a gente aprendesse desde o começo sobre educação financeira, de repente não teríamos a maior parte da população brasileira vivendo em situação de inadimplência, ou seja, repleto de dívidas. Bora para o conteúdo do vídeo, sem mais delongas. Nessa primeira aula aqui, que a gente falaria sobre o CDBs e Tesouro Selic, eu dividi em 2 partes para não ficar muito extenso. E eu reuni aqui o vocabulário do investidor, que são palavras que são importantes da gente saber o significado, porque em determinados momentos eu vou estar falando essas palavras. Então, se vocês não souberem, para não gerar dúvidas, né, é importante que vocês saibam. Então, já até contribuí com o vocabulário de vocês. Aporte, a primeira palavra, né, é aporte. Quando eu estiver falando que você pode aportar ou você aportou, quer dizer que você contribuiu, você investiu. Então, fazer um aporte vem de contribuição. Indexador é um índice, uma taxa ou um valor de referência. Então, quando você vê ali que a sua caixinha rende 102% do CDI, o CDI é o indexador daquele investimento, ou seja, ele serve como parâmetro da rentabilidade, que é outra palavrinha que nós vamos ver aqui, do investimento. Volatilidade é muito visto quando a gente fala sobre criptomoedas, que é justamente a medida da variação de preço de um ativo. Então, a gente fala que o Bitcoin ele é muito volátil, porque ele pode tanto valorizar quanto se desvalorizar várias vezes num curto período de tempo. Rentabilidade seria a eficiência e o desempenho de investimento. Então, se ele tem uma alta rentabilidade, quer dizer que ele está te retornando o que você espera dele, que no caso seria ou a valorização ou os dividendos. Então, ele tem uma alta rentabilidade ou uma baixa rentabilidade, dependendo de qual for o investimento. A liquidez, que seria a disponibilidade de dinheiro em caixa. Então, quando a gente fala até mesmo do CDB também, que ele tem uma liquidez diária, quer dizer que assim, a partir do momento que você investe aquele dinheiro, ele já está disponível para você sacar. Então, ter um investimento de liquidez diária, como uma reserva de emergência, por exemplo, é muito importante, porque você tem que sacar aquele dinheiro a qualquer momento. Não é igual numa ação, por exemplo, que você tem que vender as ações e esperar, às vezes, até o dia seguinte para poder ter aquele dinheiro ali na sua carteira. E a outra palavra é o FGC, que na verdade é uma sigla, né, do Fundo Garantidor de Crédito, que é como se fosse um seguro que o banco tem, a instituição financeira tem, que garante ao cliente uma certa segurança, né, justamente como um seguro, de até R$ 250 mil. Então, se você colocar R$ 200 mil ali na caixinha do Nubank e o Nubank quebrar, o FGC ele vai te garantir o retorno daquele dinheiro que você colocou, de até R$ 250 mil, né? Indo agora para o CDB, propriamente dito, tem aqui você, nas 3 pontas, né, 3 exemplos que eu vou citar aqui. Independentemente dos exemplos, o CDB significa Certificado de Depósito Bancário, onde o banco, você vai emprestar o dinheiro para o banco, ele vai fazer o que ele tiver que fazer e vai devolver para você o que você emprestou, seguido de uns juros, né? Assim como qualquer outro empréstimo. Então, aqui você está emprestando seu dinheiro para o banco e ele fecha um empréstimo com um outro cliente. Aqui você empresta dinheiro para o banco e ele faz um financiamento de uma casa com outro cliente. Aqui você empresta o dinheiro para o banco e ele guarda em caixa para poder equilibrar as próprias finanças, né? E de onde vem a taxa CDI? Equivale à taxa DI. Então, a taxa CDI não é a mesma que a taxa DI, mas de grosso modo a gente pode considerar que elas equivalem. Então, a taxa DI é quando os próprios bancos emprestam dinheiro para eles entre si para poder equilibrar o caixa no final do dia. Então, existem os trâmites lá necessários, tem regras que os bancos têm que cumprir de acordo com o Banco Central. Então, tem um dinheiro que eles têm que ter, por exemplo, não pode ter tido mais saques do que depósitos ao longo do dia. E se isso acontecer, para eles poderem estar ali equilibrados, corretos, né, vamos dizer assim, eles fazem empréstimos com outros bancos, levando em consideração a taxa DI. Então, o banco A empresta para o banco B e o banco B devolve, né, o que ele emprestou para o banco A com a taxa DI ali, incidindo sobre o que ele pegou emprestado.
Então, os empréstimos são realizados para manter o caixa equilibrado ao final do dia. E por que o banco paga mais do que ele recebe? Se o CDI é X, por que o banco paga 110% de X? Então a gente vê aí, encontra aqui no PicPay 102% do CDI, 105% do CDI, 110% do CDI. Eu já cheguei a encontrar por 240%, 250% do CDI na época que eu abri a minha conta na XP. Então, pessoal, é puro marketing. Eles fazem isso porque, na realidade, ao longo do dia, eles fazem diversas outras operações que rendem muito mais do que aqueles empréstimos que eles fazem entre eles, né? Ali que eles pegam na taxa DI. Então, eles fazem um empréstimo ali, fecham em 300% do CDI, eles fazem um financiamento que incide 5.000% do CDI. Então, quando eles oferecem ali 110% do CDI, 200% do CDI, normalmente até esses mais altos, eles duram pouco tempo. O da XP mesmo, ele durava 3 meses, porque era apenas uma estratégia de marketing para poder recrutar mais clientes. Então, é extremamente importante até que vocês, ao verem em determinado banco uma oferta de 200% do CDI, de 110% do CDI, até aí eu acho que ok, é fácil de você encontrar. Agora, 180%, 200% do CDI, é importante que você pesquise sobre aquela empresa, se ela é uma empresa nova, porque normalmente eles utilizam essa questão do CDI, esse valorzinho, essa rentabilidade do CDI, para poder atrair novos clientes. E com isso você pode estar colocando seu dinheiro numa empresa que de repente não tem a proteção do FGC, então você vai estar investindo numa empresa que nem é segura. Então a gente pode concluir que o CDB ele é um investimento que traz bastante segurança, liquidez diária, previsibilidade e um rendimento interessante, porque normalmente ele supera a inflação. Então, por isso que ele é bastante escolhido para construir a reserva de emergência. E a reserva de emergência, como a gente já falou aqui em diversos momentos, é extremamente importante porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, quando a gente está começando principalmente. Então, você ter ali um valor que pode te salvar de um sufoco, pode te livrar de você ter que fazer um Pix parcelado, por exemplo, esse Pix com cartão de crédito, eu acho isso a maior furada. Você não tem ali o dinheiro na conta, você vai lá, faz um Pix e se submete a ter um juros altíssimo ali no seu cartão de crédito porque você não tem aquele dinheiro. Então é muito mais válido que você tenha o seu dinheiro ali no CDB e ele já é um investimento, já é um investimento que tem um rendimento interessante. Então, ao invés de você ter a sua reserva de emergência guardada dentro de um potinho dentro da sua casa, ou simplesmente parada lá no banco, ou numa poupança, o CDB já é um investimento bastante interessante. E quando a gente fala sobre CDBs, a gente tem os nomezinhos pré-fixado e pós-fixado. O pré-fixado é aquele que você sabe a rentabilidade no momento do investimento. Então, aqui, ó, CDBs pré-fixados. Esse aqui é o do Banco Sofisa, essa aba aqui é do Banco Sofisa, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais. E o pós-fixado é a rentabilidade é atrelada a algum indexador, normalmente o CDI. Aqui, por exemplo, tem uma rentabilidade atrelada ao IPCA, que também é um outro índice que a gente vai ver quando estudar o Tesouro Direto. Então, no pré-fixado, se você aperta ali naquela abinha pré-fixado, como eu falei, tem um valor estabelecido inicialmente nos pré-fixados. Então, de 13% ao ano, aqui no prazo de 2 anos, de 12,40% ao ano nesse prazo de 6 meses. Então, você está vendo que é um valor fixo. Ele não está atrelado a nenhum outro indexador, a nenhum índice. Está dizendo aqui que é 12,40% ao ano. Quando você clica ali no IPCA, ele já está atrelado ao IPCA. Então, ele está IPCA mais 6,40% ao ano. E o que é o IPCA? O IPCA a gente vai ver mais especificamente quando a gente estiver falando sobre o Tesouro Selic, mas também é um índice, assim como o CDI, e o CDI, por exemplo, está em 11,15%, então seria 11,15% mais 6,40%. Então a gente teria que descobrir aqui qual é o valor do IPCA. E os pós-fixados, normalmente, como dito ali, tem algum indexador atrelado a ele. Então, aqui em um mês, você vai pagar 100% do CDI. Aqui em 2 meses, também 100%. Todos eles aqui incidem 100% do CDI. Tá, mas e o CDI? Como é que eu vou saber quanto rende o CDI? Vai ser uma aulinha de matemática aqui bem completa para vocês poderem entender e calcular. Então já pega papel e caneta ou tira um print dessa tela e da próxima tela que vocês vão poder aprender bastante com isso e utilizar para saber quanto rende qualquer investimento atrelado ao CDI. Então se você vê aí 125% do CDI, você vai saber quanto que rende esse investimento. Se você colocar R$1.000 ali a 125% do CDI, você vai saber quanto que vai te retornar.
Então, o CDI atualmente, ele vai mudando mensalmente, você coloca lá no Google, quanto está o CDI hoje? Hoje ele está 11,5%, 11,15% ao ano, o que nos dá 0,929% ao mês. Eu coloquei aqui em 3 casas decimais, porque a gente tem um valor mais próximo da realidade. Para você saber quanto que ele rende ao mês, basta você pegar o valor anual e dividir por 12, porque é a quantidade de meses que tem no ano. Então, quando você tem ali 100% do CDI, quer dizer que o seu investimento vai render 0,92% ao mês. Então, 100% do CDI é 0,929. Se você quiser colocar um 9 aqui para saber o valor mais certo que vai vir para você, você vai encontrar ali quanto que vai retornar para você. 105% do CDI é 0,97% ao mês. 110% do CDI é 1,2% ao mês. 180% do CDI é 1,67% ao mês. E como que eu fiz essa conta? Vocês também vão aprender agora. Você vai encontrar o valor do CDI, que é 0,929% ao mês, vai multiplicar pelo rendimento que você quer saber. Pega uma calculadora aí e faz um teste. Vamos supor que você quer colocar lá na sua caixinha que rende do Nubank, que rende 102% do CDI. Finge que rende 105, que aí você já segue o raciocínio aqui para você poder entender melhor. Você vai encontrar o valor do CDI, ou seja, pegar os 11,5, dividir por 12 e vai encontrar esse valor, 0,929. Não vai ter a porcentagem ali, mas ela vai estar ali escondida, né? Porque rende em porcentagem. Multiplique pelo rendimento que você quer saber. Então, você quer saber quanto que vai ser porque você quer investir a 105% do CDI. Você vai lá e multiplica 0,929% vezes 105. Encontrou o valor? Você vai encontrar o valor 0,975% vezes o quanto que você quer investir. O rendimento vai aparecer para você como resultado. Isso, claro, mensal, porque a gente está aqui trabalhando ao mês. Se você quer saber quanto que vai te render no ano, você multiplica por 12. Então, eu espero que você tenha entendido. Faça o teste com qualquer outro valor que você tenha visto aí de alguma caixinha ou de algum investimento, para você saber quanto que você vai ter ao final do mês ou ao final do ano. Para finalizar, a gente vai ver aqui os impostos que incidem sobre os rendimentos. Lembrando que se você coloca lá R$1.000 na caixinha do Nubank, em qualquer investimento, em qualquer CDB, os impostos só incidem no valor que rendeu, ele não incide no valor que você colocou. Então você pode ter certeza que se você colocou 1.000, com menos de 1.000 você não sai. Também se atentem aos prazos, porque de repente você pode prender um dinheiro que você não sabia que ia estar preso. Então, verifica todos os nomezinhos pequenos, as letrinhas pequenas e escolha bancos seguros, pessoal. Então, tem 2 juros que incidem sobre os rendimentos, que é o juro do imposto de renda e os juros IOF. O IOF, ele é regressivo, então, se você resgatar o seu dinheiro ali no dia 30, você não vai ter nada descontado de IOF. No primeiro dia, é 96%. Tira um print dessa tela para você poder salvar e consultar, caso você precise. Mas imagina, você está lá, investe o seu dinheiro e no 15º dia, você vai resgatar. Saiba que 50% do que rendeu vai ser descontado para o IOF. E na tabela regressiva de imposto de renda, também é uma tabela regressiva, mas você não tem como isentar. Então, até 180 dias é descontado 22,5% de imposto de renda. Entre esses 6 meses a 1 ano aqui, 20%. Depois de 1 ano até, aqui são 3 anos, né? 17,5% e o máximo é 15% de imposto de renda que é descontado. Então, do imposto de renda não tem como zerar, mas do IOF, a partir de 1 mês, esse imposto já é zerado e não é descontado nada. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre o CDB. Espero que vocês consigam tirar o seu dinheiro da poupança para passar para o CDB. Ainda assim, é uma boa opção para você poder construir a sua reserva de emergência e já fazer parte ali da sua carteira de ativos, que é um rendimento seguro. O mais importante é, claro, que você pode pegar qualquer valor para poder colocar na caixinha. Então, a partir de R$1 você já consegue começar a investir. Claro que é importante ser planejamento financeiro para você poder investir cada vez mais. E é por isso que essa playlist está completa e trabalha na sua mentalidade desde o início. Então não deixe de acessar as primeiras aulas. Chama algum amigo, algum familiar para poder estudar junto com você e eu te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau.